Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prates, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos aqui à nossa Janela Esportiva de hoje. Aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola em rede, a Rádio Cultura M, a nossa sempre querida PRD4. Estamos começando o programa de hoje, uma quinta-feira, dia 26 de julho. E o Palmeiras começa o dia sem técnico. A coisa aconteceu de madrugada e o treinador foi demitido. E agora o curioso é que Santos e Palmeiras disputam o mesmo técnico, um novo técnico, claro, para preencher as vagas daqueles que saíram. Como só um poderá vencer, alguém vai dançar. Provavelmente o Santos, que talvez tenha menos recursos financeiros. Vamos falar de muitos assuntos aqui hoje. Temos muitos convidados especiais que vão abrilhantar a nossa janela esportiva que está começando agora com os campeões da bola. Marcos Cocchini, falando de Ferroviária, vem aí a Copa Paulista de Futebol, mais um jogo treino no final de semana. Um abraço e bom dia. Bom dia, Zé, bom dia a toda a equipe, aos telespectadores e ouvintes também dos campeões da bola. Ferroviária que sábado, depois de amanhã, tem o seu segundo jogo treino lá em Novo Horizonte. Contra o Novo Horizontino, amanhã tem jogo do Sub-20 na Fonte Luminosa, sábado Sub-15 e Sub-17 fora de casa. Ferroviária se ajeitando e se movimentando principalmente com a base nesse final de semana, Zé. Muito bem, Vaguinho Fiorini tem dança de técnicos do Campeonato Brasileiro. Vaguinho, vou perguntar para você o seguinte, gostaria que você respondesse com a maior franqueza possível, como sempre, né? Quanto você gastou em velas rezando para o Roger ser demitido no Palmeiras? Um abraço, Zé, um abraço a você que acompanha a Janela Não vai dizer que não gastou nada, que a gente tem até a nota fiscal. Não, eu vou dizer o seguinte para você, Zé. Eu não teria demitido o Roger Machado, não. Eu não teria nem contratado. Esse que é a questão. O Palmeiras tem errado muito em treinador, Zé. Ele vai fazendo aposta em treinadores que não tem o suporte para esse elenco do Palmeiras. Os jogadores engolem treinador. Foi assim com o Eduardo Batista e foi assim com o Roger Machado. Tomara que a diretoria, depois de tanto apanhar, aprenda. E contrate um técnico que coloque esses jogadores na linha, Zé. Como é que o Roger Machado vai ter peito para peitar um Felipe Melo? Dudu. Esse Felipe Melo tinha que ir embora junto com o Roger Machado. Se Felipe Melo não joga nada, atrapalha o time, toma cartão um atrás do outro, já desfalca no próximo jogo o Palmeiras. Enfim, é um jogador que não rende para o clube, não rende. E a torcida fica idolatrando esse cara, Zé. Eu acho demais. Mas ontem uma vitória justa do Fluminense, que foi eficiente. Foi lá, fez o gol. Um time do Fluminense limitadíssimo, mas com muita garra. O Palmeiras é um bando de jogador correndo atrás da bola. Você não sabe que posição está o centroavante. Às vezes ele está na ponta, às vezes está na ponta esquerda, na ponta direita, volta. O Palmeiras é um bolo de jogador. Por isso o Roger Machado pagou o preço. Não teria contratado, mas teria demitido ele antes da Copa do Mundo para dar tempo do técnico trabalhar pelo menos por um mês aí, Zé. Muito bem, eu nem vou perguntar agora para você qual é o nome do técnico que você entende que deva ser contratado. Isso vai ficar para depois que nós tivermos as nossas convidadas aqui discutindo esse assunto. Eu tenho o técnico que eu gostaria que trabalhasse no Palmeiras. Tem? Eu tenho. Só a primeira letra dele. V. G? V. A V. Até sei. Jesus. Mas não vou falar também. Jesus amado. Não vou falar. Bem, nós temos um convidado para o nosso programa de hoje, os blocos iniciais do programa, professor Moacir Carlos Júnior. Era sempre uma alegria imensa recebê-lo aqui. Temos um assunto para tratar, que é o lançamento do seu novo CD, que acontece na terça-feira da semana que vem. Moacir, um grande abraço e mais uma vez, parabéns. Obrigado, Zé Roberto. É sempre um prazer participar com vocês, Wagner, Marquinhos, porque vocês ainda comentavam agora há pouco com o Virgílio, independente de ser a janela esportiva, é a janela da cultura, é a janela da emoção.
talvez até seja um dos únicos programas que abre esse espaço de uma forma assim tão amiga para aquelas pessoas que, assim como eu, tentam contribuir com alguma coisa na área educativa e cultural. Muito bem, esse assunto vai ser muito interessante com o professor Moacir Carlos Júnior. Temos aí os gols da vitória do Corinthians diante do Cruzeiro, do Fluminense diante do Palmeiras, que custou a queda do Roger, e do empate entre Santos e Flamengo. O Santos também está numa baba danada. Só empata, Zé, só empata. E continua lá na zona perigosa do rebaixamento. Mas, Vaguinho, eu passo a bola para você, para a gente poder mostrar aí os gols, esses gols citados aqui e que ilustram o primeiro bloco da nossa janela esportiva. Isso mesmo, Zé. Ontem na rodada tivemos a vitória do Corinthians, vitória importante, dá uma trégua ali para o técnico Osmar Loz. A torcida do Corinthians não compareceu em grande número e quem brilhou ontem foi o Romero, né, Zé? Ontem, 2 gols do paraguaio. Esse é uma defesa espetacular do Fábio, no primeiro chute do Danilo Avelar, e depois ele pega a sobra e faz o gol. Né? Foi um corte ali no zagueiro do Cruzeiro. Eu estou vendo esse Campeonato Brasileiro, Zé, é meio perigoso. Sabe por quê? Tem equipes poupando jogadores no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro ontem poupando 2 jogadores, colocando eles no segundo tempo. Esse é o segundo gol do Romero, uma falta belíssima, cobrança do Jadson, bate no travessão, não entrou, a bola voltou e o Romero de cabeça fazendo em cima do Manuel. Os jogadores do Cruzeiro reclamaram falta, mas não houve falta nenhuma ali, viu? Foi um vacilo do Manuel do tamanho dele, viu, Zé? O Romero subiu atrás dele sem carga nenhuma no jogador do Cruzeiro. Para mim é um lance limpo. Gol legal, gol legítimo, uma vitória sem contestação do Corinthians em cima do Cruzeiro. Mas eu estou achando, Zé, que os times estão poupando jogadores no Campeonato Brasileiro, visando Copa do Brasil, Libertadores. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é o grande negócio dos times, né? Inclusive financeiramente. Né? A Copa do Brasil passa a ser no valor financeiro maior. Mas o Campeonato Brasileiro, poxa, ser campeão brasileiro é um negócio bacana demais. E os times poupando o jogador no Campeonato Brasileiro. Daqui a um pouco vai voltar o sistema de mata-mata, Zé, porque é perigoso, né? Perigoso você deixar de lado o Campeonato Brasileiro. O Grêmio daqui a pouco abandona o brasileiro também. Muito bem, vamos então ao gol do Fluminense, né, que custou o cargo aí do Roger, que por volta de 00:30 deixou de ser técnico do Palmeiras. É verdade, ontem no Maracanã, o Palmeiras até começou melhor que o Fluminense, criando algumas chances. O Dudu perdeu um gol inacreditável, né? E o gol do Fluminense é uma falta cobrada pelo Marcos Brito, Marcos Júnior, né? Marcos Júnior. A volta ali, o Gilberto acaba pegando de primeira de perna esquerda, fazendo o gol do Fluminense. E o primeiro tempo até que o Palmeiras teve algumas chances, uma ou outra, né? Não sem jogar bem, mas o segundo tempo foi de doer, Zé. Só bola cruzada na área, e bola cruzada na área para jogadores de 1,5 m. Como é que eles vão ganhar de cabeça dos zagueiros que são altos, né? Então, o Roger Machado pagou por isso também, sempre a mesma alteração. Olha, Zé, eu juro por Deus, eu como palmeirense, na hora que vai entrar aquele Daverson, eu desanimo, Zé. Aquele cara apanha da bola, rapaz. Ele põe todo o jogo aquele cara para jogar. Deve ser de empresário, né, querendo colocar lá. Mas foi uma alguma coisa, velho. Vitória justa do Fluminense, Zé. Tá certo. E o Santos, né, que também não consegue vencer, né? Ontem, tudo bem que pegou o líder lá em São Paulo, foi na Vila? Foi na Belmiro. Na Vila Belmiro. E também só ficou no empate. O Santos continua numa situação perigosíssima. Mandou o técnico embora, mas não ganhou no jogo de ontem também. É verdade. E ontem o Flamengo começou ganhando um gol logo a 2 minutos, marcado pelo Everton Ribeiro, uma cobrança de escanteio do Diego. Mas não foi contra esse gol, não? Então... Eu acho que foi contra o Bruno Henrique, hein? Ficou a dúvida ali se foi contra, se foi do Everton Ribeiro, né? Então, pode até ter sido um gol contra mesmo. Quem jogou bem ontem foi o Rodrigo, né? O menino do Santos. Aliás, no gol do Gabigol, ele fez uma jogada espetacular, né? Driblando 3 jogadores do Flamengo ali e servindo o Gabigol para só tocar para o fundo das redes do Diego Alves, né? Aí fica claro que, na verdade, o toque foi do jogador do Flamengo. Aí a jogada, o gol do Santos, o gol do Rodrigo, né? Uma jogada espetacular desse garoto do Santos. Olha só, Zé. Passando, fazendo fila e o Gabigol tocando no fundo das redes. É um menino muito bom, pena que já foi embora, vai ficar até acho que o meio do ano que vem, mas já é jogador do Real Madrid. Interessante é que está fazendo um belo jogo
E poderia até se esconder também, né? Depois de uma transação milionária como foi essa, né? Sabe o que acontece, Zé? É que é um garoto, acho que 16, 17 anos, né? Ele quer jogar bola, Zé. Ele quer se divertir ali, né? E ainda bem que temos esse jogador ainda no futebol brasileiro. Por pouco tempo, mas pelo menos teremos aí. Muito bem, ainda com você, meu caro Vaguinho Fiorini, 4 melhores, aliás, 6 melhores e os 4 piores do Campeonato Brasileiro depois dos jogos de ontem. Como é que a coisa ficou agora? Só lembrando que além desses jogos que já passamos os gols, tivemos a vitória do Atlético Mineiro ontem, 2-0 em cima do Paraná, numa noite do Vitor, viu, o goleiro? Salvou o time do Atlético. E ganhou, hein? E ganhou de 2-0. Hoje nós teremos Vitória e Sport, Botafogo e Chapecoense, América Mineiro e Internacional e o grande jogo lá em Porto Alegre, Grêmio e São Paulo. Se o São Paulo vencer, ele assume a liderança do campeonato. Flamengo 31, São Paulo 29, Atlético Mineiro e Internacional 26, Cruzeiro 24, Palmeiras 23. São os 6 primeiros. Os 4 últimos, América Mineiro, Paraná, Atlético Paranaense e Ceará. Muito bem, vamos então para jogos regionais e a participação de Araraquara. Tudo termina amanhã em Matão. E parece que temos mais uma modalidade coletiva de Araraquara para fazer a final e jogar pela medalha de ouro. Seu Marcos Chiocchini, vamos atualizar aí a participação de Araraquara nos jogos regionais em Matão. Ontem a ABA, que garantiu vaga na semifinal para hoje, venceu o Guariba ontem 107-35. Hoje venceu o Sertãozinho e acabou já o jogo lá no 10º Quiosine, 70-41. O time está temos imagens aí do jogo, agora há pouco, realizado lá em Matão. E o time segue no ginásio acompanhando o outro jogo, né? Cravinhos e Itápolis. Com todo respeito a Itápolis, Cravinhos vai passar por cima. A gente só precisa saber depois do placar final. Cravinhos faz a final amanhã contra a ABA, provavelmente às 10 da manhã lá no 10º Quiosine, a decisão da medalha de ouro dos Jogos Regionais no basquete sub-20. Hoje ainda teremos no basquete feminino Araraquara e Sertãozinho, vôlei de areia masculino Araraquara e Santa Rosa do Viterbo, vôlei de areia feminino Araraquara e Brodowski, futsal masculino já é semifinal Araraquara e Viradouro, futsal feminino também semifinal Araraquara e Matão, tênis de mesa feminino também semifinal Araraquara e Ribeirão. Esta noite tivemos a atualização da liderança do campeonato e a mudança somente na liderança. Franca ultrapassou Araraquara, 201 pontos contra 195 de Araraquara e 191 pontos de Ribeirão Preto. Se Franca for para a final do basquete, hoje joga Franca e Matão. Se Franca vencer Matão, dificilmente Araraquara recupera a liderança geral dos jogos. E vai ser muito difícil, né? Pela força que tem o basquete francano, né? Isso, Franca tem uma boa equipe, apesar de estar com a equipe sub-23. Mas é a equipe que com mais brilha no Campeonato Paulista, na Liga. É o time que disputa a LDB também, Campeonato Brasileiro Juvenil, então é uma equipe que vai dar muito trabalho hoje para Matão e também é a favorita, apesar de Matão jogar em casa, em vencer o jogo de hoje. Então, a Araraquara tem que seguir vencendo aí os jogos e torcer para algum tropeço de Franca em algumas modalidades. Né? Vamos aguardar. Hoje, quinta-feira e amanhã, sexta, se define tudo na cidade de Matão. Muito bem. Nós estamos recebendo e já fizemos, inclusive, a apresentação do professor maestro, né? É maestro, é professor, é poeta, é músico, instrumentista, é uma figura extraordinária. E é torcedor da Ferroviária. É um sofredor como a gente também, mas está aí esperançoso, né? Quem sabe uma Copa Paulista um pouco melhor para pagar as coisas ruins do Campeonato Brasileiro. Professor Moacir Carlos Júnior, como é que vai ser o lançamento desse próximo CD? Vai ser na terça-feira. Mensagens e pensamentos, o que isso significa e qual a motivação desse seu novo trabalho, meu amigo? José, você acompanha de muito tempo a minha caminhada nessa vontade de oferecer música nas atividades que eu desenvolvo. E, acima de tudo, a música, independente de ser um entretenimento, ela é um forte instrumento para você passar os seus conceitos, passar as suas ideias. E eu vi por bem fazer esse trabalho para poder ajudar as pessoas a trabalhar um pouquinho a espiritualidade. Então, é um disco que com certeza não vai rodar nas emissoras de rádio, mas é um trabalho que vai fazer muita gente repensar a sua postura enquanto cristão. São 10 faixas, e aliás é uma forma até de atender as pessoas que me pediam: puxa, você gosta de cantar, você não tem alguma coisa gravada? E eu fiz em 2010 uma música para homenagear o Chico Xavier, que ele estaria na época fazendo 100 anos, e sempre presentei as pessoas com esse material.
puxa, você podia fazer um disco. Aí eu vi por bem, então, preparar. Tem um parceiro há muito tempo, né, que é o Paulo Russi, do estúdio Mambeque, que foi o responsável pela gravação, pelos arranjos instrumentais, pela mixagem do disco. O Douglas Galindo, que é um amigo que eu fiz em São Paulo por ocasião dos meus livros pela Paulus, fez a ilustração da capa e o selo. E eu quero agora, no dia 31, fazer o lançamento no Centro Assistencial Batuíra, aqui na Rua Ceará, em 1986. E o que for arrecadado, de cada R$10 do CD, será destinado ao Lar Escola Rita Maria de Jesus. É uma forma de poder também ajudar essa entidade que tão bem faz em favor das crianças. Parceiro, esse CD, o que diferencia dos outros, basicamente? Olha, Zé, faixa 1, amar o que é amar? O sentido amplo da palavra, amar é a gente fazer o bem pensando em alguém. E é uma situação tão interessante que se você faz o bem, motiva a pessoa a continuar nessa linha. Por isso que eu digo, viva essa alegria que contagia pouco a pouco. Uma das faixas fala sobre o problema da gente passar por dificuldades. Todos nós sabemos que essa vida não é uma vida de férias. Esse planeta é um planeta de provas e expiação, e a gente tem que passar o que é para a gente. Nas nossas orações, nós não devemos pedir para que Deus não nos mande as dificuldades. O foco tem que ser pedir ombros fortes para suportar as cargas que cabem a gente. Isso fica muito bem na música, né? E aquela história, eu procurei escrever as músicas dentro da linguagem técnica, né? Uma tessitura. Tessitura é o grupo de notas que a pessoa consegue cantar confortavelmente, de tal forma que a pessoa, quando for ouvir, vai ter vontade de cantar junto. Então, no fundo, acaba sendo também um estímulo para uma prática saudável, que é a prática do canto. E assim nós temos aí 10 faixas, cada um trabalhando um tema, né? Por exemplo, nos prendemos ao passado está errado. Não se prenda ao passado, que tudo seja um aprendizado. O que passou não tem volta, o tempo, a hora. Para aquilo que nos espera, nos preparamos agora. Então, eu acredito que através da melodia que foi encaixada nessa letra que eu escrevi, pensando em destacar para as pessoas essa coisa de parar de ficar lamentando, né? Como dizia o Chico Xavier, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todo mundo pode começar agora e fazer um outro fim. Então, dentro dessa linha de mexer um pouquinho com o interior, com a mente das pessoas, eu acredito que possa estar sendo útil essa minha iniciativa, essa minha vontade de ajudar um pouco mais. Parceiro, quanto tempo durou esse seu trabalho que vai ser lançado agora? Ao longo do tempo eu venho fazendo algumas gravações soltas, né? Gravei a Oração de São Patrício, gravei depois de um tempo a Prece Irlandesa. E aí eu vi por bem, então, fazer uma coletânea, gravei mais umas 5 ou 6 músicas mais recentemente, e desse bloco de 10, então, surgiu o Mensagens e Pensamentos. Eu queria destacar também para os telespectadores e os ouvintes da rádio, que a partir desse momento 31 de julho, né, que é o lançamento, eu pretendo atender alguns convites de outros centros assistenciais que me têm chegado. Então, qual vai ser a intenção? Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, na cidade de Paranaíba, já existe uma pessoa interessada em me levar para lá. O CD vai custar R$10, é um preço simbólico. Cada R$10 vendidos, a gente vai deixar metade para o centro. E a outra metade nós vamos gerar novas mídias, né? Cada CD fica para mim R$5, então vende-se a 10, 5 para o centro e 5 vai significar uma nova mídia que vai posteriormente beneficiar outras pessoas. E de repente aparece aí alguma pessoa interessada em fazer uma parceria, a gente cria numa escala maior e consequentemente atingindo mais e mais ouvintes preocupados em trabalhar um pouquinho o seu lado espiritual. Muito bem. Surgiu assim alguma inspiração, alguma coisa especial para esse trabalho que levou você a isso? É interessante que a minha filha sempre dizia assim para minha esposa, né, que ela queria um pai igualzinho o pai das amigas dela.
que 8 horas da manhã, numa segunda-feira, abrisse a porta do comércio e às 18 horas fechasse e fosse para casa. Não é o meu caso, né? Porque às vezes, no meio da noite, dá vontade de escrever alguma coisa e lá vou eu riscar, né, às 2 da manhã, porque não dá para esperar. Então eu dou como exemplo essa que eu falo dos ombros fortes, né? Eu tenho um amigo que trabalhou com meu pai, uma pessoa que eu quero muito bem, o Francisco Andregueto. Ele passou por uma fase difícil na vida, uma pessoa de muita fé, conseguiu superar, e eu vi por bem escrever essa música para ele. Aí eu vi que não era só para ele, né? Era para todo mundo, porque dificuldades, como eu disse há pouco, problemas, quem diz que não tem, já é um problema. Todos nós temos que enfrentar. Então que nós possamos ter essa humildade de dizer, Pai, que os meus ombros sejam suficientemente fortes para suportar a carga que eu tenho que levar. Moacir, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa janela esportiva de hoje. Parabéns mais uma vez pela iniciativa, né? Nós que acompanhamos o seu trabalho há tanto tempo, somos seus amigos, seus admiradores e louvamos sempre essa sua iniciativa, né? E essa condição pessoal que você tem de administrar essas situações nem sempre fáceis, né? Com coral, com CDs, né, com palestras, com coisas muito boas para aquelas pessoas que têm a felicidade de poder assisti-las. Então, muito obrigado. Você vai suportar os campeões da bola terça-feira lá no Centro Assistencial Batuíra, aqui na Vila Xavier. Eu queria aproveitar, como eu faço sempre, e passar as suas mãos. Eu sei que, na verdade, eu até considero sempre como um irmão, né? Porque entende, tem essa facilidade de perceber a pureza de propósito que a gente tem ao realizarmos esses nossos projetos. Passar para você, Zé, que você possa ouvir, tá? Opa. O meu amigo Marquinhos, que há tantos anos também me acompanha, Wagner. Obrigado. Não vai resolver o problema do seu Palmeiras, mas vai com certeza vai ajudar, né? Vai ajudá-lo no mínimo a ter um pouco mais de paciência. Eu acho que tem muita gente para ajudar o Palmeiras. A minha ajuda, acho que só eu mesmo. Gente, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, temos convidadas, né? Vamos ilustrar o nosso palco de apresentação aqui da Janela Esportiva. A gente volta em seguida. Venha conferir a coleção Outono e Inverno da Linentex, no centro de Araraquara. Qualidade, ótimos preços e condições especiais de pagamento. Moda feminina, moda infantil e moda festa. Bolsas, acessórios e as últimas tendências do Outono e Inverno 2018. Tudo em até 10 vezes no cartão de crédito. Novas marcas, peças exclusivas e preços especiais para você vestir os looks da estação. Não fique rodando à toa pela cidade. Vá direto ao Alto Posto Vaz Filho. Aqui você e seu veículo têm tratamento VIP, equipe treinada, além de produtos e serviços de altíssima qualidade. Sempre se modernizando para oferecer o melhor. Visite a loja de conveniência, ampla, climatizada e totalmente reformulada. Avenida Francisco Vaz Filho, 2924, Jardim Santa Clara, 3337-3862. Alto Posto Vaz Filho. Qualidade é a nossa bandeira. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. É refrescante, é saboroso, inigualável, delicioso. A qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Prates, você vai gostar. Suco Prates é da fruta para o copo. Beba Suco Prates, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prates, 100% natural. Prates. Suco Prates é da fruta para o copo.
A Lubrifique é uma loja especializada em EPIs, para uso industrial, comercial, agrícola e residencial. Capacete de segurança, luvas, calçados para indústria e linha clínica, cintos, aventais, óculos de proteção, uma vasta linha de qualidade com os melhores preços, ferramentas, itens de jardinagem, lubrificação, toda a linha da MacLub, sinalização, adesivos, produtos para borracharias e postos de gasolina. Lubrifique, pagamento facilitado e entrega rápida para Araraquara e região. Estamos voltando para o segundo bloco da nossa janela esportiva de hoje com os campeões da bola aqui na TV Cultura Paulista. O assunto volta a ser Campeonato Brasileiro, da Ferroviária a gente fala daqui a pouco. Vai ser Corinthians, vai ser Palmeiras, vai ser Santos, essa queda de técnicos, essa coisa toda. E além dos companheiros que continuam conosco na bancada, hoje a gente tem duas convidadas muito especiais, muito queridas aqui dos campeões da bola, porque a bancada ganha, a partir de agora, um outro sentido, né? Inclusive de beleza, de simpatia. De vez em quando a gente faz um esforço para trazer essas garotas aqui, né, que são estudantes de jornalismo, fazem jornalismo, inclusive. E além de serem muito simpáticas e bonitas, elas entendem também de futebol. E cada uma defende com uma garra incrível o seu time, o seu clube do coração. Então, a gente quer receber com muita satisfação aqui a Júlia Tavares, que é torcedora efetiva do Palmeiras, e a Juliana Marsola, que é torcedora do Corinthians, né? E as duas são responsáveis pelo blog Elas na Arquibancada. Meninas, muito obrigado pela presença e sejam bem-vindas aqui à nossa janela esportiva com toda a simpatia que vocês trazem para o programa. A gente que agradece a participação mais uma vez, o convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês. E é isso, né? A gente defende aí com unhas e dentes e não tem quem vai mudar esse pensamento da gente, né? Obrigada pelo convite, obrigada novamente, a gente adora vir aqui. Infelizmente, né, num dia não tão bom para nós palmeirenses, ou sim, porque o Roger caiu. E vamos lá, né, Ju? É um dia feliz para mim, né? Depois de uma vitória boa do Corinthians, né? O assunto está na mesa, né? Eu vou perguntar para a Júlia primeiro, depois eu faço pergunta para a Juliana. É o seguinte, caiu o Roger Machado. Eu nem contrataria ele, né? Eu acho que é um técnico muito inexperiente para um time aí que tem muito dinheiro, gasta muito mal, mas enfim, tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Eu tenho opinião e tenho o meu favorito de técnico para dirigir o Palmeiras. Eu disse no começo, aí, quando o Zé perguntou, letra V, mas é VL, viu? Vanderlei Luxemburgo, o meu preferido de assumir o comando do Palmeiras. Você tem alguma preferência, Júlia? Tenho. É o Filipão, a minha preferência. Acredito que ele é o mais adequado para lidar com as estrelinhas que existem no elenco do Palmeiras, como você mesmo disse no primeiro bloco. Tem o Felipe Melo, que não sabe se controlar, acredita ser o dono do time, e a torcida também contribui muito para que o Felipe ache isso. Tem o Dudu também, que fica dando entrevista toda hora, mostrando que está insatisfeito, aumentando a polêmica, fazendo com que até nós palmeirenses pensam o que está acontecendo. Se ele não quer, porque ele está. Então eu acredito que a gente precisa de alguém para dar uma controlada e eu confio no Filipão. Tá certo. Agora a minha pergunta é para a Juliana. O Corinthians tem trocado de técnico e tem dado certo. Saiu o Tite, entrou o Carille e a coisa andou até da melhor maneira possível, porque poucos corintianos esperavam que fosse tão bem como foi. Saiu o Carille, entra o Osmar Loz. A coisa não está andando como o torcedor pensa que poderia andar. Você trocaria de técnico? Não, eu continuaria com o Loz. Porque com o Carille foi uma coisa muito fora do normal. Ele já começou desacreditado, mas ele já mostrou que era um excelente técnico em pouco tempo e fez uma campanha espetacular em 1 ano e meio. Então o Loz, ele chega depois dessa fase maravilhosa do Corinthians e qualquer coisinha de errado que ele fizer já vai colocar ele no patamar de um péssimo técnico.
Então eu confio no trabalho do Loss, principalmente por ele ser da mesma escola, digamos assim, do Carille. Ele é da base, ele fez uma excelente campanha no Timãozinho, né? Na Copa Paulista, ele sempre levou o Corinthians à vitória, sempre que chegou à final. Então, eu confio no Loss, eu acho que ele tem todo o potencial para continuar como técnico do Corinthians. Ontem, no segundo tempo, ele acertou a escalação na minha visão. Ele deveria continuar com essa escalação até o final do ano. E o Corinthians, esse ano, para mim, não vai brigar mais por título. Vai brigar para conseguir uma boa colocação, talvez uma classificação na Libertadores. Mas por título não briga mais. Essa é a minha visão. Minha pergunta para a Juliana é o seguinte. O Vaguinho estava falando da saída do técnico, Juliana, e a gente vê que o Corinthians, diferente do São Paulo, que a gente até falava aqui ontem, sobre o Éder Militão, que para mim o São Paulo tem que soltar rojão de ter vendido aquele jogador, pelo preço que vendeu. O Corinthians vem vendendo jogadores até de muita qualidade, como o Rodriguinho, por preço muito baixo. Como é que você vê da diretoria se desfazendo por parte de dinheiro e vendendo jogadores de qualidade tão barato? A diretoria não está sabendo usar o time que tem, né? Vendeu o Rodriguinho, vendeu o Balbuena, vendeu o Sid Clay, 3 jogadores excelentes, de extrema importância para o Corinthians e que foram vendidos por um preço bizarro, assim, muito baixo, muito fora do comum. O Corinthians já não tinha grandes jogadores, ainda estava tentando se manter com o que tinha, vendeu os melhores e agora ficaram os que não são tão bem assim, né? Ainda estão tentando se acostumar no time. Então a diretoria não está sabendo lidar com o Corinthians, mudou de diretoria no final do ano passado, né? Não está conseguindo acompanhar o Corinthians. Tudo bem, vender? Pode vender, mas que venda por um preço justo, que vai dar um retorno para a gente. A gente também não está numa fase boa financeiramente, então a gente precisa desse retorno. Quer vender o jogador? Fique à vontade para vender, mas desde que seja o preço que ele vale. O Balbuena é um dos melhores zagueiros que a gente tinha no Brasil e foi vendido por um preço muito baixo, muito fora do normal, não condiz com a capacidade dele. Então eu acho que a diretoria do Corinthians ela tem que mudar esse pensamento de querer se livrar de jogador, mas por um preço baixo, venda pelo preço que ele vale, não queira fazer menos do que isso. Interessante, né? São 2 clubes numa situação financeira difícil. O Corinthians que tem problemas financeiros com o time e com o estádio, inclusive, que é uma dívida impagável, né? E o Palmeiras que tem, basicamente, uma situação financeira bem controlada, porque a dona do Palmeiras tem muito dinheiro, da Crefisa, o ex-presidente tinha muito dinheiro e continua tendo muito dinheiro. Eu pergunto para a Júlia o seguinte, o Corinthians não tem dinheiro, vende mal. O Palmeiras precisa vender, nem sempre vende, porque tem muito dinheiro. No caso do Palmeiras, Júlia, qual que é o erro, né? Qual que é o erro? O Palmeiras, é claro, é um grande clube, tem recursos, mas patina em várias coisas, aliás, alguns problemas apontados aí por você, tanto assim que o técnico foi demitido. Na sua visão, na sua ótica, Júlia, qual que é o problema básico do Palmeiras? É uma grande disputa de ego dentro do Palmeiras, não somente no time em campo, nos jogadores, como também na parte interna, na diretoria. A gente vê sempre as polêmicas de quem vai assumir presidência, às vezes está até longe dessa disputa e estão lá falando disso, estão competindo, é muito ego. Então, pelo Palmeiras ter muito dinheiro, são pessoas ali que têm fama, que têm sucesso, fora do campo, como jogadores, né? O Felipe Melo, o Dudu, eles têm um ego muito grande e fora deles, que nem a Crefisa, tem muito dinheiro, e ela acha que ela é a dona do Palmeiras, como você mesmo disse. Então, eu acredito que a disputa por ego lá dentro é o que mais tem atrapalhado. E justamente isso, errar na contratação dos treinadores. Porque se nem lá no próprio ambiente interno, na diretoria, estão conseguindo controlar ego, quem dera então dentro de campo. Sim. Muito bem, eu faço uma pergunta para as duas, como é que funciona e qual foi a ideia, né, o que motivou vocês a criarem o blog Elas na Arquibancada? Explica para a gente aí. O Elas na Arquibancada surgiu em 2012. A intenção era que meninas do Brasil inteiro escrevessem nesse blog e falassem sobre os times do Brasil inteiro. A gente começou com uma equipe muito grande, mas foi diminuindo por conta de faculdade. Algumas casaram, tiveram filhos. E quando eu entrei na faculdade, em 2016, eu conheci a Juliana e a Giovana, que a Giovana também é do nosso blog, ela é a São Paulina, e nós resolvemos fazer essa parceria nós 3 juntas.
Esse ano a gente conseguiu fazer com que o blog fosse realmente nosso. Então agora nós estamos administrando, coordenando e fazendo novos projetos. O convite veio no finalzinho do primeiro ano da faculdade, né, pela Júlia. E como a gente entrou na faculdade com esse desejo de seguir na carreira esportiva, né, lógico que a gente nem pensou 2 vezes para aceitar. E estamos aí, né, tocando blog. Ainda bem que a gente está conseguindo fazer isso, né? Tá dando retorno pra gente e a gente está muito feliz, é a nossa realização, né? Espero que cresça ainda mais. Muito bem. No bloco final elas continuam. E aí assim, a gente muda um pouquinho de assunto, mas com a participação delas e perguntando, né? Há muitas coisas a serem perguntadas, indagadas aqui às nossas convidadas. E a gente fala também da Ferroviária no bloco final, Ferroviária que faz um jogo treino em Novo Horizonte nesse sábado, estreia dia 8 na Copa Paulista de Futebol. Vamos para o intervalo final e a gente volta em seguida, é um instante só. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335-9888. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 3324-7039. Venha conferir a coleção Outono e Inverno da Linentex, no centro de Araraquara. Qualidade, ótimos preços e condições especiais de pagamento. Moda feminina, moda infantil e moda festa. Bolsas, acessórios e as últimas tendências do Outono e Inverno 2018. Tudo em até 10 vezes no cartão de crédito. Novas marcas, peças exclusivas e preços especiais para você vestir os looks da estação. De terça a domingo, um programa único com todas as dicas sobre arte e cultura. Você recomenda? 100%. Tá preocupado com o conteúdo? Ele tem de sobra. Então se liga, de terça a sexta, 10h15 da noite. Bastidores, curiosidades, lançamentos, reflexões. E domingo, logo após matéria de capa... O mundo da arte está aqui no Metrópolis. Eu só fico bem ao seu lado. Eu já tentei outro alguém. A gente encontra na cidade, você encontra no Metrópolis. Boletim da Ferroviária. Apoio cultural. Dor muscular? Não sofra com isso. Use Doutor Esporte e adeus dor muscular. Doutor Esporte, à venda na rede de farmácias Droga Vem. Despachante Araraquara, sinônimo de rapidez e eficiência, sempre com o melhor serviço. Alameda Rogério Pinto Ferraz, Vila Ferroviária, perto do estádio da Fonte Luminosa. Problemas elétricos em sua casa ou empresa? A UER está ao seu lado para resolver. UER Elétrica, Montagem, Automação e Instrumentação. Em Américo Brasiliense. Ligue 3986-9078. Problemas elétricos? A UER resolve. Casa do Crédito. Soluções de crédito para cada momento de sua vida. Casa do Crédito. Especialista em crédito consignado. Rua São Bento, 990 no centro. Telefones 3332-7218 e 3332-3186. Lembrando que você deve passar, aproveite
as grandes promoções da Lilian Tex ali na 9 de julho, você compra na Lilian Tex feminina com 50% de desconto. Artigos de primeiríssima qualidade, marcas famosas, né, que você encontra na Lilian Tex Confecções e vai pagar metade do preço. O desconto é de 50%. Um grande abraço ao Márcio, ao Cláudio, a toda a família Lilian Tex. Muito bem, vocês estão à vontade aí para perguntarem para as meninas, mas eu vou pedir um tempinho para vocês. Claro. Para o Marquinhos, naturalmente, falar alguma coisa da Ferroviária, até porque nós temos aí imagens da coletiva do técnico Vinícius Munhoz da Ferroviária. Isso mesmo, Zé. Depois de amanhã a Ferroviária faz um jogo treino, mas antes de falar da Ferroviária, Zé, ontem os campeões da bola receberam uma mensagem no Facebook, está nos assistindo hoje de folga, pelo menos de manhã de folga, lá em Americana, Antônio Edson, Zé. Opa! Tonicão, então um grande abraço a ele, ele falou que sempre, nos momentos de folga, acompanha os campeões da bola pelo Facebook. Não teve oportunidade de vir para Araraquara, fez o jogo do Guarani, mas disse que dia 4 estará aqui para fazer Ponte Preta e Avaí e te dar um abraço. Muito bem. Um dos grandes locutores do rádio brasileiro, grande amigo dos campeões da bola, Antônio Edson. Forte abraço para você, para toda a família, para o Jotinha, para todos aí em Americana. Isso mesmo, o pessoal lá de Americana. Então a Ferroviária, Zé, depois de amanhã, tem jogo treino lá em Novo Horizonte. Segundo jogo treino, a Ferroviária tem uma planificação de 5 jogos, mas devido à dificuldade até de logística e dos outros adversários, tudo indica que vai ficar em 3 apenas. Novo Horizontino sábado, Batatais semana passada no 1-1 e semana que vem, no meio de semana, provavelmente em Ribeirão Preto, contra o Botafogo. Então, sábado 10 da manhã lá no Jorge Ismael de Beazzi, Novo Horizontino e Ferroviária. Amanhã, ainda falando de Ferroviária, à tarde na Fonte, Paulista Sub-20, Ferroviária e São Paulo. No sábado, Sub-15 e Sub-17 jogando fora de casa, contra Amparo e 15 de Piracicaba, respectivamente. Muito bem, nós temos a palavra do técnico Vinícius Munhoz da Ferroviária na coletiva de ontem, no estádio da Fonte Luminosa e mais especificamente na sala de imprensa e rádio Dorival Marcondes Machado. E nessa coletiva ele fala da preparação e, é claro, dessa Copa Paulista de Futebol que está chegando. Vamos ficar atentos aí ao discurso do técnico da Ferroviária aqui na nossa janela esportiva de hoje. Vamos lá. Olha, boa tarde a todos. Primeiro, o resultado não é o mais importante nesse momento de preparação. Obviamente que a gente busca a vitória, esse é o objetivo do futebol, né? Poder vencer. Mas eu entendo que nesse momento os jogos treinos eles têm um caráter muito mais de poder mostrar como que está o trabalho, né? Como que está a construção de uma ideia de jogo. Então a gente consegue perceber, né, os comportamentos que estão sendo treinados a partir desses jogos treinos que estão sendo realizados, né? E deixamos aí para um segundo momento o resultado. Eu vi as duas equipes que participaram tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo procurando colocar, né, em prática tudo aquilo que treinamos, sendo competitivas nos dois momentos. Enfrentamos uma equipe muito semelhante àquelas que nós vamos enfrentar na competição. E eu vou mais além, eu acredito muito que as equipes que vão enfrentar a Ferroviária jogando aqui na Fonte terão aquele comportamento que o Batatais teve, né, esperando um pouco mais a iniciativa da Ferroviária. E a gente teve um volume de jogo bom, né? Conseguimos desempenhar muito bem aquilo que vem sendo treinado, né? E como falei, o resultado ainda fica à parte para esse momento e a nossa preocupação é poder perceber tudo aquilo que está sendo treinado, né? Se está sendo colocado em prática ou não durante o jogo. Não, ainda não temos a equipe definida para a estreia, né? Ainda temos aí algumas semanas de preparação, né? Alguns dias a mais aí de preparação. Temos também a vantagem em relação aos adversários, né, de não jogar na primeira rodada, o que para nós que estamos nos preparando é uma vantagem, né, em ter dias a mais de preparação, e vamos procurar aproveitá-los, né, da melhor forma possível. E deixamos a definição da equipe, né, para mais adiante e provavelmente aí, na semana da estreia. Antes disso é treinamento, é preparação. Eu vejo a equipe num processo bem acelerado, né, de aquisição das ideias de jogo. Vejo muito espaço para melhora, né, e é nisso que a gente vem focando os treinamentos, né, e venho observando melhoras no andamento aí do trabalho até aqui. Muito bem, a gente quer agradecer aos companheiros da EPTV São Carlos que nos cederam
as imagens da coletiva do Vinícius Munhoz, da Ferroviária, para que a gente pudesse ilustrar aqui esse bloco da Ferroviária dentro da nossa janela esportiva. Então, um grande abraço aos companheiros, realmente grandes amigos da IPTV São Carlos. Jogo de estreia da Ferroviária, dia 8 de agosto, em Campinas, contra o Red Bull. Isso mesmo, é uma quarta-feira, 6h30 lá no Moisés Bucareste. 6h30, já começa a encheção de saco, de cara, com o horário do jogo. Chega absurdo, Copa Paulista, 18h30. O Red Bull já não tem torcida, com esse horário já não vai ninguém mesmo. E ontem, Zé, ficou definido aí o Campeonato Paulista Feminino Sub-17. O grupo da Ferroviária, Inter de Limeira, Desportivo Real de Caieiras, o Eireli também de Caieiras e a Ferroviária e o Rio Branco de Americana. O campeonato começa dia 19 de agosto, provavelmente a estreia em Americana com o Rio Branco. Fazer uma brincadeira aqui. Estamos recebendo as estudantes de jornalismo, a corintiana Júlia Tavares e a palmeirense Juliana Marçol. A reação! Olha a reação, tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Meninas, contem para mim, contem para os telespectadores, para os companheiros da mesa, por que o jornalismo? Vocês têm ideia do sofrimento que é ser jornalista? Uma profissão muitas vezes incompreendida, né? Leva porrada de tudo quanto é lado, quando fala bem, leva porrada, quando fala mal, leva porrada. Por que essa escolha? Vocês poderiam dizer? Eu acho que essa ideia de que o jornalismo é meio compreendido, a gente já tem uma noção, mais ou menos, na faculdade e no trabalho, enfim. Mas eu acho que para nós duas, né, o jornalismo veio como a consequência do amor pelo futebol, né? A gente queria, de alguma maneira, demonstrar o nosso amor pelos nossos times e o jornalismo foi a melhor delas, porque acho que nenhuma de nós duas tem talento para realmente jogar futebol. Então, o jornalismo seria aí a segunda opção. Mas você, pelo menos, tentaram jogar futebol ou não? Ah, nunca dá certo, nunca né? Dá certo. Não, é melhor a gente ficar só nos bastidores mesmo. Júlia? Então, eu comecei, né, escolhi fazer jornalismo, eu era muito nova. Opa, ao vivo acontece. Foi por volta de 2009. E eu tinha uns bloquinhos, né, do Palmeiras que eu escrevia tudo o que acontecia no jogo. Eu escrevia quem levou cartão amarelo, quem tinha feito gol. E eu falei assim, eu só posso transformar isso numa profissão. Então, até hoje eu mantenho esses cadernos e estou estudando para que futuramente eu consiga trabalhar com isso, com o esporte. Foi um amor, né, Ju? Totalmente a questão de amar o clube, de querer de alguma forma estar próximo disso. E aproveitar e mandar um abraço ao nosso companheiro, também jornalista lá da Rádio Uniara, o Zé Roberto Ferrari, está nos acompanhando e mandou uma colocação aqui para os palmeirenses. Ó, campanha dele, mas é claro, de forma irônica, né? Felipe Melo de treinador. Vantagens dele de treinador. Se livraria dele jogando. Segunda, já ganha um salário de treinador. Terceira, se movimenta tanto quanto um treinador. E está acostumado a escalar o time. Então a campanha dele é Felipe Melo, treinador. É a sua também? Olha, um abraço aí, Zé. Concordo com o que você falou. É muito a cara do Felipe Melo, isso mesmo. E sobre ele ter falado escala o time, a gente nunca para pensar nisso, né? No que acontece nos bastidores, achei bem interessante ele ressaltar isso. Maguinho Fiorini. O que eu perguntaria para as duas é o seguinte, como é que é o dia de vocês? Eu não sei se vocês namoram, mas assim, final de semana, jogo do Corinthians na televisão, jogo do Palmeiras na televisão, ó, não vamos sair de jeito nenhum, o negócio hoje é sentar e assistir o jogo, é assim? É sempre assim. A gente sempre para tudo que está fazendo para assistir o jogo. Nem celular não roda. Eu me lembro um jogo da Ferroviária ano passado, as finais da Copa Paulista, a venda dos ingressos, aparece a Júlia e o namorado. Eu falei, tá levando até o rapaz pro futebol. Mas acho que é a única saída dele, viu, Zé? Ou vai com ela ou vai no estádio ou não namora. Ou não namora. E outra, ele deve ser palmeirense também, por exigência, né? Então, era essa a minha pergunta. O namorado é palmeirense também? Quando eu conheci ele, a primeira pergunta que eu fiz pra ele era o time. Eu não sabia nem o nome dele. Eu falei assim, time você torce? Ele, Palmeiras. Eu, que legal, como você chama? O seu é corintiano, você tem? Não tenho namorado, mas a primeira pergunta vai ser o time também. Se não for corintiano, a gente nem continua a conversa. Mas agora vai ser fácil, né, Zé? Viram ela na televisão, aí eu falo assim, ó, independente de torcer para outro time, ela perguntou se eu sou corintiano. Entendeu? Compro 10 camisas do Corinthians, né? Depois de 2 meses de namoro, eu revelo o time que eu torço mesmo. Aí a gente termina. Muito bem, eu pergunto para vocês, Brasil na Copa, qual foi o sentido, né? O que vocês conseguiram descobrir da razão
do maior fracasso da seleção brasileira na Copa da Rússia? Eu acho que foi uma decepção, né, para todo mundo. Eu não estava torcendo tanto para o Brasil, a Júlia já queria o Hexa de qualquer maneira, mas foi uma decepção para todo mundo, né? Ninguém esperava uma coisa tão doída assim, né? Acho que vai muito também da forma como os jogadores se portam dentro de campo, né? A gente viu a atuação do Neymar e isso se espalha nos outros jogadores, né? Eu acho que ainda tem muita arrogância dentro da seleção brasileira. Essa coisa de que o Brasil é o maior campeão, é o intocável. Acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça para poder dar sequência numa Copa do Mundo. Aí sim a gente pode pensar num título. Sim. Mesmo depois do 7-1 que a gente levou na Copa de 2014, o Brasil chegou como um dos grandes favoritos para a Copa de 2018. O Neymar chegou com toda a estrela, mas o Neymar chegou com a estrela que faz tempo que ele tem, desde quando ele surgiu no Santos. Só que acontece que o time não é só o Neymar. Nós temos outros jogadores. Então, como eu até mesmo tinha falado esses dias para a Ju, se a gente ganhasse a Copa, seria a Copa do Neymar. A gente perdeu a Copa, foi a Copa que o Neymar perdeu. Então, não é só ele, existem outros jogadores e eu acredito que para a próxima Copa, se tiver amadurecida a ideia de que não existe só o Neymar no Brasil e que tem muitos jogadores que têm mais a oferecer, o Brasil pode chegar mais longe. A CBF confirmou o Tite como técnico, talvez não tanto com os amplos poderes, né? O cheque em branco que a ele foi dado, naquela situação complicada que o Brasil quase fica fora da Copa, né? Naquela campanha terrível nas eliminatórias, então naquela hora precisava do Tite de qualquer forma. E ele chegou a ser exageradamente endeusado, inclusive. O Tite continua, repito, talvez não com a mesma quantidade de poderes, mas permanece. Para vocês duas, foi uma decisão correta da CBF ou teria que se mudar de treinador também? Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pelo Tite, né? Não só pelo que ele fez no Corinthians, mas também por ter pegado a seleção brasileira num momento ruim e ter colocado ela de volta ao lugar que merece. Então, acho que a CBF, a melhor coisa que fez foi manter o Tite, até porque eu não vejo nenhum outro treinador com o mesmo potencial dele. Então, a minha torcida para o Tite ficar foi muito grande e fiquei muito feliz. Mas eu acho que o Tite ainda tem que mudar um pouco a cabeça. Ele morreu abraçado com as ideologias na Copa. Ele confia muito em alguns jogadores do Corinthians, talvez tenha que dar uma liberdade um pouco maior para outros. Então o Tite ainda precisa mudar um pouco a cabeça. E para a Copa de 2022 eu acho que o Brasil vai mudar muito e quem sabe chegue mais longe, quem sabe seja campeão, enfim. Eu acredito que fez muito bem também ter deixado o Tite, mesmo porque agora ele tem já a experiência de uma Copa e acredito que até mesmo para dar uma segurada no ego do Neymar e no ego de tantos outros jogadores, que é como acontece no Palmeiras, é muito ego e pouco futebol. Mas eu acredito que dentro desses 4 anos o Tite vai mudar a cabeça dele, vai mudar as ideologias, bom, é o que nós esperamos. E que ele consiga também mudar a cabeça desses jogadores que acreditam que são os deuses do futebol, quando na verdade não são, porque se fossem a gente não teria tomado o 7-1, muito menos ter sido desclassificado nessa Copa. Eu tenho um pensamento assim, eu falei ontem na Rádio Cultura e falo aqui hoje. Quando o Tite assumiu a seleção brasileira, a CBF precisava muito mais do Tite do que a seleção, do que o Tite precisava da seleção. Após a Copa do Mundo, queira ou não, deu uma caída do Tite na seleção brasileira, ele já não é tão endeusado como era. Agora a CBF tem o Tite lá, renovando o contrato dele, mas ele não vai ter todos os poderes que ele teve durante todo esse tempo de preparação para a Copa do Mundo. Na minha opinião, conhecendo o trabalho do Tite, conhecendo a CBF, que é uma podridão, eu acho que o Tite não aguenta um ano na seleção brasileira. O Tite pede demissão. É uma possibilidade. Porque até agora o Tite trabalhou do jeito dele. A CBF não interferiu. Após a perda do título da Copa do Mundo, a CBF vai começar a dar os pitacos dela. E quando a CBF coloca o dedo, Zé Roberto do céu, é um Deus nos acuda. E o Tite onde ela toca, apodrece. Exatamente. E o Tite vai conhecer aos poucos o verdadeiro poder dentro da CBF. Eu acho que o Tite pede demissão. Muito bem, pergunta final para as duas. Futuro no jornalismo. O que passa pela cabeça de vocês? O que vocês pretendem? É o jornalismo
na internet, ao jornalismo no rádio, na televisão, enfim, nas mídias que existem por aí, são tantas. O que vocês imaginam para o futuro de vocês? Independente da resposta, o que a gente deseja para vocês aqui é um ótimo futuro. Muito obrigada. Eu acho que, para mim, no caso, o jornalismo me ofereceu muitas outras possibilidades além do futebol. Não existe só isso. Então, assim, é lógico que o meu desejo é seguir na carreira esportiva, mas também, se não der certo, fico feliz em manter como um hobby, porque eu acho que se levar para a profissão também vai dar uma atrapalhada aí. Vou ter que reprimir um pouco o meu amor, aí não vai dar certo. Então, o jornalismo apresenta diversas outras possibilidades também, além da televisão. Lógico que a gente entra com esse pensamento de querer trabalhar como repórter, enfim. Mas tem outras possibilidades aí, a internet também é uma grande aliada do jornalismo se a gente souber usar da maneira correta. Então, eu espero que seja além do futebol, assim, não só o futebol, mas além disso. E na internet, talvez, né, uma coisa que a gente também já está acostumada, a gente está habituada com isso, quem sabe, né? O jornalismo, ele abre tantas coisas pra gente quando a gente entra na faculdade que a gente se apaixona por todas as áreas. Acredito que, como futuro do blog, a intenção nossa é fazer com que o blog se torne um canal no YouTube ou até mesmo um programa na televisão. Nós gostaríamos muito de falar mais abertamente com o público, porque às vezes no texto cada um interpreta de uma forma e nós queríamos falar dos nossos sentimentos colocando as nossas emoções de fato, e nada melhor do que o tom, né? E se não der certo, se acabar não acontecendo, a gente já está completamente apaixonada pelo jornalismo, né, Ju? De qualquer maneira, o jornalismo é a nossa paixão agora, né? Marcelo e Lecoque, vamos preparar os contratos aí e tal. Queridas, muito obrigado pela presença, boa sorte, vocês sempre serão bem-vindas aqui, tá? Muito obrigado. A gente que agradece o convite mais uma vez. Estamos fechando a nossa janela esportiva de hoje aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola. Nosso próximo encontro amanhã às 11 horas da manhã. Tchau, gente. Tchau. Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prates, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região.